No dia da abertura da colheita do arroz, reportagem mostra a produção do grão no interior do estado. Bergamotas descartadas para a alimentação no Vale do Caí viram óleo que é matéria-prima de perfumes europeus. Na abertura da Festa da Uva, a presidente anuncia o novo preço mínimo para a fruta e o decreto que regulamenta a lei do vinho. E ainda entrevista sobre o recém-criado Instituto Gaúcho do Leite e uma conversa com o gerente técnico da Emater sobre como o clima interfere nas culturas de verão. Bom dia, eu sou Lizemara Prates e o Agroband começa agora. Na manhã deste sábado, acontece a cerimônia de abertura da colheita do arroz e mostardas no sul do estado. Um dos destaques do evento é a vitrine tecnológica que apresenta lavouras experimentais. São esperados 5.000 produtores e autoridades estaduais e federais na cidade litorânea. O Rio Grande do Sul produz 65% do arroz brasileiro. No cultivo de 1 milhão de hectares, são gerados 250 mil empregos. O grão é responsável pela economia de alguns municípios, como Capela de Santana, no Vale do Caí. No Rio Grande do Sul, 143 municípios são responsáveis pela produção de arroz. A safra que está sendo colhida chegará a 8 milhões de toneladas. A lavoura tradicional no estado gera resultados que repercutem na economia das cidades. Aqui em Capela de Santana são 50 produtores e 2.000 hectares de cultivo do arroz. A expectativa dos produtores é que a colheita ultrapasse as 15.000 toneladas. A expectativa é colher de 7 a 8 toneladas por hectare de lavoura. A cidade pequena de 11.600 habitantes recebe muitos produtores de Santa Catarina, que veem nas terras daqui um bom negócio. Denis planta arroz há 6 anos e nunca teve uma colheita ruim. Veio de lá porque as propriedades lá é pequena, né? Tem pouco terreno para trabalhar e coisa. Aqui tem mais espaço, né? São 300 hectares de terra com 7 tipos de arroz. Os grãos são colhidos aqui e levados para uma cooperativa do município. Neste ano, a saca com 50 quilos de arroz vale em torno de R$ 35. Preço bom. Comparado com os outros anos, está bem melhor. Apesar da boa expectativa, os produtores sofreram prejuízos com as mudanças de clima deste verão. Nesta propriedade, foram 100 hectares perdidos que tiveram de ser replantados. Já na produção de Luiz Fernando, a enchente do mês de novembro resultou em 100% de perda. Nós há quase 30 anos não tínhamos esse tipo de problema. É bem pouco comum, mas enfim, aconteceu, né? Fernando é da 4ª geração da família com a produção de arroz em Capela de Santana. Com 200 hectares de terra, ele espera colher 180 sacas por hectare. O produtor explica que, além dos prejuízos da chuva, o calor em excesso esteriliza a flor do arroz. Tem que torcer o finalzinho do ciclo, que agora ele está iniciando florescimento, então precisamos de dias abertos, com sol, para que a planta faça a fotossíntese e gere grão. De acordo com a Emater, depois da onda de calor, as chuvas, mesmo esparsas, favoreceram o desenvolvimento das culturas de verão, especialmente da soja em formação e enchimento de grão. As condições climáticas também beneficiaram o desenvolvimento vegetativo, tanto das pastagens nativas como das perenes. Isso quer dizer que neste verão, de ano de safra recorde, não teremos problemas com a estiagem. A redução no potencial produtivo do milho em algumas regiões afetadas pela falta de chuvas no início do ano não deve alterar a expectativa de produção. E para falar mais sobre esse monitoramento da Emater, a gente recebe o gerente técnico estadual, Dulfe Pinheiro Machado Neto. Bom dia. Bom dia, Lizemar. Nós acabamos de ver essa reportagem mostrando que o arroz, que é a lavoura que gosta de água no pé e sol na cabeça, também teve alguns probleminhas localizados. Isso é o que nós podemos dizer em relação à produção de verão no Rio Grande do Sul? Problemas localizados, mas nada que afete a estimativa geral de safra? Exatamente. Eu acho que é muito parecida a situação das outras, vamos dizer, duas culturas importantes para o estado também, né, que são as culturas do milho com 1 milhão de hectares e da soja com 4.855.000 hectares, são muito significativas. Aí a soja, sim, muito significativa, né? Está acontecendo algo muito parecido, né? Nós tivemos, sim, alguns eventos importantes e que trouxeram alguma dificuldade para essas lavouras.
No caso do milho, principalmente aquela estiagem que nós tivemos na segunda quinzena de dezembro, né? E no caso da soja, esse calor excessivo que houve na primeira quinzena de fevereiro. Com certeza, alguns problemas trouxeram, e principalmente naqueles alguns locais específicos, onde a planta tinha condições não tão favoráveis para o seu desenvolvimento. Afloramento de rocha, solo, né, com pouca profundidade, enfim, aí tivemos alguns problemas. Mas, do ponto de vista de média do Estado do Rio Grande do Sul, a gente continua trabalhando com uma expectativa muito boa de produtividade, né? Uma produtividade muito parecida com a produtividade do ano passado, e como houve um pequeno aumento na área de soja, né, pode ser até que, do ponto de vista de produção total, tenhamos um bom resultado esse ano. Claro que, acho que é importante destacar, né, nós estamos num momento crítico da cultura, né? Eu acho que é muito importante essas próximas 3 semanas que ocorram chuvas significativas, regulares, né, para que nós estamos na fase de formação e enchimento de grão, né, e que é fundamental para a soja, aí sim, o aporte de água, o aporte de umidade. No milho, pode-se esperar alguma mudança também? Bom, o milho, os resultados que a gente tem agora, fruto das informações que a gente recebe dos colegas dos escritórios municipais, no primeiro 36% que já está colhido da lavoura, as informações são muito boas, inclusive com médias de produtividade acima do que a gente esperava, né? A gente sabe que agora começam a ser colhidas aquelas lavouras que tiveram os problemas de dezembro, né? Repercutiram em dezembro, naquela estiagem que a gente teve. Então, deve ter uma diminuição, uma pequena diminuição nessa produtividade. Mas, do ponto de vista de média geral, nós vamos ficar em torno dos 5 mil quilos por hectare, o que é muito bom para o Estado. Em torno de 5 milhões de toneladas de milho nós devemos ter no Estado. Milho e soja têm momentos diferentes de desenvolvimento da cultura e de colheita. A soja, por exemplo, a gente vai ver o grosso da colheita agora, março, abril. Exato. O milho já estamos com 1/3 da nossa produção colhidos. Então, temos essa margem toda para ajustar também em relação ao clima. É que o milho tem um longo período de plantio no Estado, né? Pelo próprio zoneamento do Ministério da Agricultura. O milho começa a ser plantado, pode ser plantado desde o final de julho até o meio de janeiro, praticamente. São 6 meses de plantio. Então, assim como existe a possibilidade de plantio, existe a mesma facilidade em relação à colheita depois, né? Então, o milho vai passar por diversas etapas e por diversos climas que são muito diferentes no estado, né? E que, de alguma forma, isso vai compensar e vai nos dar uma média boa no final das contas. Feijão. Esse nós temos a safra e a safrinha. E comemos bastante feijão, mas reduzimos o plantio a cada ano. Eu acho que reduzimos o plantio e reduzimos um pouco o consumo também a cada ano, né? Na realidade, e o feijão talvez seja a cultura que a gente tenha menos resposta do ponto de vista tecnológico, né? Essa média de em torno de 1.200 quilos por hectare, ela não melhora muito como melhorou o arroz, como melhorou a soja e como melhorou o milho no estado. É uma cultura muito mais feita por agricultores em pequenas áreas, né? Com algumas raras exceções em áreas maiores, com tecnologia melhor, mas a grande maioria são pequenos agricultores com áreas pequenas e tradicionais naquela cultura. Então, não e o produtor sofre muito com essa irregularidade do mercado do feijão também. O feijão hoje está em torno de R$ 134 o saco. Ao mesmo tempo, daqui a 2, 3 meses, ele pode baixar muito, né? Ele tem uma oscilação muito grande de preço, o que traz uma certa insegurança para os agricultores e transforma, como competir com a soja e com o milho, por exemplo, muito mais difícil para o agricultor investir nessa lavoura. Vamos falar das frutas, das olerícolas, as folhosas, os hortigranjeiros e das pastagens. Na realidade, sem dúvida nenhuma, essas altas temperaturas, elas influíram negativamente para todas essas culturas, né? Sem dúvida nenhuma, a gente vê o resultado nas nossas feiras, nos nossos mercados, né? As folhosas, principalmente, sofreram muito. Mesmo que o agricultor tenha uma infraestrutura com irrigação, com proteção, enfim, mas ele sofreu. As suas culturas a partir dos 30, 35 graus, com certeza nós tivemos problemas. No caso da fruta, não, né? As frutas de verão, eu acho que isso qualificou um pouco as frutas de verão. Deixou mais doces. Exatamente. Nós temos aí o exemplo da nossa uva, né? Com certeza vamos ter uma safra dentro da normalidade, vamos dizer assim, né? Mas com grande qualidade. Isso é muito importante para o agricultor e para o consumidor. Para nós também é muito importante que nós vamos saborear um produto melhor. Pastagens. Bom, pastagens, tivemos alguns problemas também, não é? Eu acho que depois, acho que especificamente em relação a leite, né? A produção tanto de leite quanto pecuária, né? Tivemos alguns problemas pontuais, vamos dizer assim,
Mas quando chove, a recuperação é muito boa. É rápida. É rápida, exatamente. Então, o animal tem toda aquela questão relacionada ao bem-estar dos animais. Isso sim, houve um prejuízo muito grande em relação ao bem-estar dos animais. Mas, quando as chuvas retornam, é muito bom o resultado também. A reação das pastagens é muito boa e, com isso, com certeza, melhora a nossa produção também. E o que se esperar, então, daqui para frente? Já temos uma previsão de que o clima deve colaborar. Vamos ter uma boa finalização de safra e um bom início de preparo para o plantio de inverno? Eu acho que as coisas estão caminhando bem para os agricultores, né? Bem daqui para frente a gente espera, né? Tirando esses percalços aí no meio do caminho, mas com certeza daqui para frente eu acho que tem duas coisas que são importantes, é a questão da chuva e a questão do preço para o produto, né? A partir desse momento o agricultor começa a se preocupar muito com a questão preço do seu produto, né? Comercialização. Né? Então isso é muito importante, que eu acho que o momento também é bom para isso aí, né? A gente tem o exemplo na soja, que está acima da média histórica dos últimos 5 anos. Nós temos o próprio feijão, que está muito bom também. O milho está muito parecido com a média, né? Porque nós tivemos uma safrinha muito forte no centro-oeste agora, né? Anteriormente. Enfim, e no arroz acabamos de ver, né? O agricultor está satisfeito, está mais ou menos dentro da média histórica do arroz. Então, eu acho que isso encaminha muito bem a questão da nossa safra no estado. Vamos esperar que sim. Muito obrigada ao gerente técnico estadual da Emater, Dulfe Pinheiro Machado Neto. E agora nós vamos saber como vai ficar o tempo nos próximos dias com a Fernanda Ponciano. Bom dia. Bom dia, Elisemara. Bom dia a todos. Hoje uma frente fria ainda permanece sobre o estado. A expectativa é de tempo instável, com pancadas de chuva principalmente no litoral, na Grande Porto Alegre e no Alto Uruguai. Somente no sul do Rio Grande do Sul, o potencial para chuva será menor e o sol aparecerá entre nuvens no decorrer do dia. As chuvas mais fortes deste sábado ficarão concentradas ao longo da divisa de Santa Catarina, nas regiões de Iraí e Erechim. E mesmo com a presença da frente fria, a temperatura permanecerá elevada na maior parte do estado. Na próxima semana, a previsão é de chuva, com tempo abafado em todas as regiões. Vamos conferir os mapas. No domingo, a frente fria se afasta do Rio Grande do Sul, mas áreas de instabilidade causam pancadas de chuva alternadas com período de sol entre nuvens em todo o estado. Os ventos voltam a soprar do quadrante norte, garantindo a elevação da temperatura e a sensação de abafamento. As mínimas ficam em torno dos 17 graus em Bom Jesus e dos 20 em Iraí. A máxima chega aos 30 graus em Uruguaiana. Durante a próxima semana, a previsão é de chuva e sensação de abafamento em todo o Rio Grande do Sul. As exportações estaduais registraram em janeiro 1 bilhão e 100 milhões de dólares, um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O estado ocupou a 5ª posição nas exportações nacionais, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pará. O destaque é para o setor industrial, que apresentou um aumento de 21% em valor. Já as exportações agropecuárias recuaram mais de 84% em valor, influenciadas pela queda na venda de trigo. O maior destino dos produtos gaúchos continua sendo a Argentina, mas as exportações para a Eslovênia cresceram 25.000% no mês, porque exportamos quase 32 milhões de dólares em farelo de soja. Os dados são da Fundação de Economia e Estatística. A gente segue falando de exportação que abastece o mercado da beleza. No Vale do Caí, as bergamotas descartadas para alimentação viram óleo que serve de matéria-prima para perfumes fabricados na Europa. É em Montenegro, na região do Vale do Caí, que um dos aromas mais familiares ao gaúcho vira matéria-prima de perfume. Estamos falando da bergamota. Tudo começa no processo pré-colheita da fruta, conhecido como raleio. Sempre colhendo as mais com algum defeito, ferrugem, algum machucado e as mais miúdas. Pequenininha, assim, verde, a gente nem dá nada por ela, ela tem óleo. Não dá nada, mas tem bastante coisa, né, para tirar daí. O processo de retirada de algumas frutas ajuda as que ficam a se desenvolver melhor. Aqui nessa produção, por exemplo, a bergamota é orgânica e pode ter outras finalidades também. A gente sempre faz uma seleção para proporcionar para as que vão ficar, né, ter mais espaço e poder desenvolver melhor.
As bergamotas descartadas para alimentação vão então para a cooperativa, onde são pesadas, ajeitadas na esteira e lavadas. Da casca, durante o processo de ralagem, são retirados água e óleo, separados pela centrífuga. Aqui na agroindústria é produzido 3 tipos de óleo, vamos dizer assim. Então varia entre 30 até 90 dólares o quilo. E o cheiro não é bem aquele que fica na mão de quem descasca a fruta. O aroma é bem diferente, ele é bem mais suave e não fica na pele, ele é diferente, bem melhor. O que antes ia fora, agora é comercializado. Diferença sentida pelo produtor, que transformou o lixo em lucro. Agregar valor, né? Com que o agricultor, com a não mais venda da bergamota verde, mas sim venda de produto óleo essencial, fazendo a exportação, fazendo a venda direta, agregue aquilo que ele faz na sua propriedade. Depois de 6 meses em refrigeração, o produto já tem destino certo. Boa parte do produto orgânico é exportação para a Europa. A presidente Dilma Rousseff anunciou na abertura da Festa da Uva em Caxias do Sul o novo preço mínimo para a variedade Isabel e o decreto que regulamenta a lei do vinho. Os 2 itens vinham sendo reivindicados pelo setor. O decreto era aguardado desde 2008 para adequar a legislação brasileira ao Código Vitivinícola do Mercosul. A safra de uva está estimada em torno de 611 mil toneladas. Por essa contribuição de Caxias, se tornou o maior produtor de uva do Brasil. Quase 90% dos estabelecimentos que produzem uva no estado são propriedades familiares, o que mostra o vigor, o potencial e o horizonte de desenvolvimento, de produção de renda que as propriedades familiares têm. Por isso, poucos momentos são tão adequados para reafirmar o compromisso do meu governo com os produtores de uva e de vinho brasileiros. Quero destacar a publicação no Diário Oficial de hoje do novo preço mínimo de 0,63 centavos por quilo de uva, que irá vigorar ao longo deste ano e que, conforme acordado com o setor, é 10% superior ao vigente até agora. Este ano nós vamos colocar mais cedo os instrumentos de política agrícola que facilitam o escoamento dos estoques de sucos e vinhos, para que o apoio à comercialização da uva chegue efetivamente aos agricultores e suas cooperativas no momento que vocês mais precisam. Gostaria ainda de informar o decreto que regulamenta a chamada Lei do Vinho. Esse decreto foi discutido e acordado com as principais entidades do setor e atualiza a nossa legislação, adequando-a aos padrões do Mercosul. Importantes anúncios esses, sem dúvida. E em instantes, nós vamos saber, com o Clóvis Marcelo Roeser, detalhes do recém-criado Instituto Gaúcho do Leite. Se você for ao feirão da Fiat, vai encontrar ofertas que só tem lá. Ofertas incríveis, fofinhas, gordinhas, tipo aquele jogador, o Walter. Aproveite o feirão de fábrica Fiat em Porto Alegre. É de sexta a domingo na Avenida Borges de Medeiros, ao lado do Shopping Praia de Belas, e nas concessionárias de Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Confira, vale a partir de 23.990 ou entrada em mais 48 vezes de 399. Não dá pra perder. Feirão de fábrica Fiat, somente neste final de semana. Aproveite! Olá, agora estou aqui na Band, na rádio, na TV e no jornal. Eu jogo em todas as posições. Estou reforçando o timaço da Band para levar até você a melhor informação. De segunda a sexta-feira, aqui na TV Bandeirantes, estou no Brasil Urgente. Seu crédito acabou, você precisa ligar e você não sabe onde recarrega o celular. Se liga na dica, acesse já e carregue onepay.com.br. Nesse calorão, você sem grana e nem crédito no celular. Calma! Com o OnePay você recarrega agora e paga só por um BC na
fatura no cartão. São até 40 dias para pagar. Ligue agora, estrela 3113. Se o seu crédito acabou, acesse já e carregue onepay.com.br. O melhor caminho para ter uma internet rápida não é pegadinha nem oferta escondida, é simplesmente o melhor preço. Na Sim, você tem 5 mega por muito menos que todo mundo. Ganha um modem Wi-Fi grátis e pode navegar rápido, ver filmes, jogar online, acessar e-mail e encontrar seus amigos. Muito mais por muito menos. Apenas R$ 34,90 sem oferta casada. Ligue agora e assine. Internet pelo melhor preço. É Sim. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de lácteos no país. Com a proposta de valorizar o segmento, foi criado o Instituto Gaúcho do Leite. A entidade vai receber recursos do Fundo Estadual do Leite. Quantos são os associados? Quais serão as primeiras ações? Nós vamos saber agora com o presidente, agora conselheiro da Associação das Pequenas Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul, Clóvis Marcelo Roesler, que é o secretário do Instituto Gaúcho do Leite. Bom dia. Bom dia, Lisemara. Bom dia, ouvintes. Bom, o senhor recém passou o cargo da APIL de presidente, agora está como conselheiro, é o representante da associação no Instituto Gaúcho do Leite. O que vai fazer na prática o IGL? Bom, o IGL ele vem como um instituto com o fim de congregar informações, de criar políticas para o desenvolvimento do leite, seja em todos os setores, produtor, indústria e mercado. Você sabe que nós somos um grande exportador de leite no Rio Grande do Sul. Mais de 65% do leite produzido aqui sai para fora do estado. E a ideia do IGL é criar políticas e estruturas para que nós consigamos melhorar nossos produtos e que consigamos atingir mercados que tenham um valor, que paguem um valor melhor aos nossos produtos. Foi bem polêmica a criação do IGL, porque trata também de uma contribuição para gerir esses recursos dentro do Instituto. E hoje está tudo resolvido? Como é que vai funcionar isso na prática? Eu acredito que teve alguns problemas de entendimento no início, mas hoje está tudo resolvido. Inclusive alguns setores da área dos produtores que não estavam muito a favor dessa questão da contribuição, até foram retirados na contribuição do fundo, já estão até falando em também contribuir. A evolução do IGL tem sido muito boa nos últimos, especialmente depois da criação. Temos uma associação bastante heterogênea, muitos entes participantes, tanto da área de produtor, tanto da área de indústria, da área do governo, inclusive comércio. Eu vejo o IGL como o grande plus do leite do estado do Rio Grande do Sul nos próximos anos. Provavelmente vai ser um case a nível de Brasil. Nós temos já várias entidades que representam estes diferentes elos da cadeia produtiva de lácteos. E há muitos dados, muitas informações. Vocês pretendem reunir tudo isso e trabalhar em conjunto? Vocês vão fazer novas pesquisas? Como é que vai ser na prática? Qual vai ser a primeira ação do IGL? Bom, como lhe disse, o IGL vem para congregar. E nesse aspecto nós temos pesquisas, nós temos trabalhos, temos projetos que já estão prontos. A Emater, a Embrapa e outras instituições já têm trabalhos feitos. A ideia do IGL é fazer um mapeamento e conjuntar, criar um conjunto dessas informações e desses trabalhos para que a gente consiga realmente atingir o ponto principal, que é o progresso do leite. O progresso do leite, dá para se falar em qualidade. 2013 foi um ano em que houve problemas de fraude no leite, não no produtor nem na indústria, no transportador, e depois sim, numa segunda etapa, houve algumas indústrias reaproveitando o leite com prazo de validade vencido, mas a imagem do produto ficou arranhada. Estamos num período de recuperação. Como é que o IGL vai trabalhar em relação a isso e dar essa segurança para o consumidor do nosso produto? Bom, a ideia do IGL é criar políticas públicas que ajudem a consertar esses problemas. Nós temos problemas em vários setores. Temos desde do início, lá na produção da matéria-prima, até a questão do mercado também, né?
Com certeza, nós tivemos uma situação bastante constrangedora para o leite este ano de 2013, mas não vamos esquecer de uma outra situação. O Rio Grande do Sul, ele é o estado que mais analisa leite. 44% de todas as análises de leites feitas no país são feitas aqui no Rio Grande do Sul. Nós realmente analisamos e fiscalizamos o nosso leite. E, consequentemente, aparecem situações ruins. Mas eu posso lhe dar uma certeza, nosso leite provavelmente ainda é o melhor do país. Mas não basta isso. Nós não podemos ter eventualidades. Nós temos que ter uma continuidade sempre de ter o melhor leite do país. E talvez a intenção é chegar em padrões de primeiro mundo. Porque nós não queremos vender leite em pó para fora ou vender produtos a um custo baixo. Nós queremos valor agregado. E esse valor agregado, ele vem em cima da qualidade. Então o GL vai fazer isso, procurar políticas, fazer pesquisas. Nós vamos ter que levantar quais são, como nós devemos atuar, como o governo deve atuar, como as indústrias devem atuar, como os produtores precisam atuar para que nós consigamos o melhor leite possível, o melhor leite do país. Esses recursos arrecadados, eles vão ser investidos, por exemplo, na formação dos produtores, em melhorar a questão da assistência técnica nas propriedades? De que forma vocês vão investir nessa melhora da qualidade? A ideia é investir esses recursos na pesquisa, né, em trabalhos específicos de modelos de produção, em escolas para produtores, escolas para profissionais da área de laticínios. A ideia é, mais ou menos seguindo os moldes europeus, é congregar toda a cadeia, fazer um fluxo contínuo do leite, do produtor até o consumidor, como ele deve seguir. E nós, no Instituto, a intenção é criarmos estruturas, né, colégios, se for necessário, pesquisas, trabalhos de campo, para conseguir chegar nesse patamar. Há pouco nós falávamos da influência do clima na produção das nossas lavouras. Já dá para sentir uma reação na produção do leite com essa temperatura mais amena desta semana? Bom, as vacas leiteiras no Rio Grande do Sul são, na sua maioria, holandesas, da raça holandesa. A raça holandesa é uma raça que sofre muito com o calor. Eu sempre faço um paralelo com a sensação térmica humana. A vaca holandesa, ela mais ou menos, ela sente uns 10 graus a mais. Se nós estamos numa temperatura de 30 graus, a vaca sente como se fosse 40. Então, o estresse térmico é muito, muito forte nesses animais. Consequentemente, eles caem o seu consumo, reduzindo a comida, cai a produção, o estresse térmico provoca doenças. Então, esse calor excessivo, ele causa uma série de problemas para o produtor. Concomitante com isso, nós estamos em época de final de pastagens. As pastagens, quando chegam perto da sua maturação, elas têm uma redução forte na proteína. E a proteína é o ingrediente mais importante para o leite, para a produção de leite. Então, isso, em conjunto, faz com que a produção caia e ela está caindo. Mas agora, daqui a pouco, já vai melhorar um pouquinho, que o tempo já começa também, de repente, a não ficar tão quente com aquelas ondas de calor. Mas o ciclo gaúcho, ele se mantém e nós realmente vamos recuperar a produção a partir lá do final de maio, início de junho apenas. Tradicionalmente, se sabe disso. Ok, a gente agradece a participação do secretário do Instituto Gaúcho do Leite, o Clóvis Marcelo Roesler, que trouxe detalhes do IGL aqui para nós. E o AgroBand volta no próximo sábado, às 9h30 da manhã. Um ótimo final de semana para você e até lá.